Olá, começando o Alesp Conecta de hoje. A gente sempre traz temas diversos aqui no nosso programa. Nesse momento de pandemia, como todo mundo sabe, acompanha a gente fala também dos setores e como a pandemia está impactando os setores. A gente tem usado muito essa palavra de impacto, né? E hoje a minha convidada vai falar sobre o mundo cultural, o mundo artístico, mas deixa eu apresentar ela. É a Larissa Lima, cantora, compositora, produtora e eu coloco mais uma, mãe. Larissa, bem-vinda ao Aless Conecta. Muito obrigada. Nossa, uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com você, te conhecer, Julie. Pois é, Larissa, eu gosto sempre de falar os bastidores que acontecem aqui no programa, eu sempre falo isso. Antes da gente começar o programa, eu estava conversando com a Larissa e a gente estava falando assim, olha, já já a gente começa a gravar porque eu estou terminando a aula do meu filho online, né? Por isso que eu fiz questão de, além cantora, compositora, produtora, mãe, porque eu queria começar por esse lado. Olha que é uma arte ser mãe nesse momento de pandemia e de aula remota, né, Larissa? Exatamente. Foi o início da pandemia, ele marcou de certa maneira de duas maneiras, né? Primeiro, a mudança em relação aos eventos, né, que caíram, e o filho que está no regaço do lar, né? E a gente tem que se reinventar em todos os sentidos, né? Cuidar da casa, do filho, do trabalho que mudou completamente, se reinventar total. E eu acho que essa palavra é ótima para a gente começar esse bate-papo de reinvenção. Vários setores precisaram se moldar, mudar e se adequar nesse período de pandemia e o mundo dos artistas, também a produção cultural, enfim, também precisou mudar. Como é que foi isso para você? Você que é uma artista, o que mudou efetivamente na sua vida? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência desses mais de 4 meses de pandemia, né? Sim. Acho que foi uma questão de fases, né? A primeira fase foi você entender que nós somos os primeiros a parar, né? Porque não podia haver aglomeração. Então, você entender que você ia ter que mexer com renovação contratual, com rescisões contratuais, e aí toda essa questão logística e também cortes no orçamento, tudo isso, né, que a gente tem que pensar. E aí vem um momento de reflexão e falar, bom, o que eu posso fazer com isso? E aí eu comecei a ler muito. Eu comecei a querer me conectar cada vez mais com o meu corpo. O meu corpo é o meu instrumento de trabalho, né? Então eu falei assim, bom, eu preciso entender cada vez melhor ele e comecei a ler sobre a conexão do corpo feminino com o ciclo menstrual. Eu comecei a me encantar muito com isso. Então foi uma segunda fase, uma fase de pesquisas, porque desde os meus 17 anos eu já notava, que foi quando eu comecei a estudar canto erudito, eu notava que quando estava para vir a minha menstruação, a minha voz mudava. E mudava mesmo, assim, eu tinha dificuldades em flexibilidade de exercícios, tinha uma questão muito forte de ar na voz, principalmente no quarto dia de menstruação, e eu tinha muitas dificuldades. Só que eu não sabia que isso tinha uma explicação científica. Então, agora, nesse momento de pandemia, eu consegui ler muitos artigos científicos, teses e tudo mais, e a gente viu que o colo do útero e as pregas vocais têm uma semelhança muito grande, né, em relação à própria mucosa em si. E através desses estudos eu consegui encontrar, eu posso dizer, que a minha missão de vida, que aconteceu durante a pandemia, que foi criar um curso de canto para mulheres, né? Eu compilei práticas de canto, tendo como base de estudos o ciclo menstrual, todas essas flutuações que acontecem hormonais no nosso corpo e como utilizá-las a favor, né? Explorar a potência de cada fase do ciclo através da voz. Então, para mim, foi a maior reinvenção assim da pandemia. Eu já sabia que na nossa TPM, mulher tem TPM, o humor fica uma loucura, a pele também às vezes fica mais oleosa, né? Às vezes a gente tem vontade de comer uma coisinha a mais ou a menos, mas eu não sabia que a voz ou o timbre de voz, o que muda disso? A gente canta mais potente, a gente fica mais dark, como é que é isso? Então, nessa fase da TPM, a voz fica mais aerada, ela fica mais pesada, ela perde flexibilidade. É a incidência. O que acontece? Quando o óvulo não é fecundado, né, quando a gente não engravida, o corpo se prepara para vir a menstruação.
E essa queda de hormônios que acontece, ela mexe também com todo o trato vocal. Então, a mulher, normalmente, o que nem... Se você começar a reparar, porque você é uma profissional da voz, né? Nossa, hoje eu tô com a voz cansada. Hoje, sabe? Você começa a reparar isso, quando Uhum. você começa a notar, você fala, nossa, hoje eu fiquei rouca, mas não falei quase nada. Quando eu fui ver, eu tô prestes a menstruar ou estou menstruando. É o momento que há uma hipervascularização nas pregas vocais e que há uma grande propensão de desenvolver, por exemplo, uma hemorragia vocal se você força. Então, é realmente cientificamente comprovado e é muito importante que a mulher olhe para isso. E não apenas a mulher que canta, ou uma profissional da voz propriamente dita, como você que é Sim. jornalista ou locutora, mas atriz, mas, por exemplo, umas professoras que falam o dia todo e, de repente, nesse período que antecede a menstruação e durante a menstruação, deveriam se poupar o máximo possível, né? Olhar o que é possível ser feito para diminuir essa quantidade de palavras emitidas, ou falar mais baixinho, enfim, sabe? É verdade, é um fato. Muito legal isso. E tem alguma relação aí também com a questão do diafragma, né? Tem alguma mudança? Quando a gente diz de postar a voz diferente, tem muito essa relação com o diafragma, né? De como dizer as palavras diferente. Até, às vezes, em algumas ocasiões, conversando com fono, enfim, e a gente vê que é diferente quando você imposta a voz direitinho, quando usa direito o diafragma, sai diferente, né? É muito maluco essa questão da voz, né? Sim, a voz, o principal recurso para que tenha assim, uma voz bem projetada é a respiração correta. Né? Então, assim, tem gente que usa o nome respiração diafragmática, mas de certa maneira é um contrassenso, por quê? Porque toda respiração envolve diafragma, que é esse músculo que a gente tem aqui embaixo, né? Então, qualquer uma das respirações, ou se você focar no abdômen, que eu gosto de usar, respiração abdominal, né? Que você inspira ou pelo nariz ou pela boca, mas que você vai inflar aqui a parte de baixo do abdômen. Só que normalmente a respiração corriqueira que a gente utiliza é a respiração torácica, né? Que a gente clavicular, que a gente enche essa parte aqui, que a gente fica ofegante. Se você enche aqui, ó, você não tem nem espaço para falar, você já trava tudo aqui. Então, quando a gente começa a trabalhar ou para falar ou para cantar, a gente sempre procura usar como foco a respiração abdominal e também para os cantores líricos, por exemplo, que são os atletas da voz, a gente utiliza muito a respiração intercostal, que são os músculos das costas também em conjunto com a musculatura abdominal que dão esse apoio. Então, o que acontece também no período pré-menstrual é que acontece um pouquinho também de dificuldade nessa flexibilidade respiratória, sabe? Então, tudo isso tem a ver. A gente é realmente cíclica e a sociedade prega pra gente que a gente seja linear, né? Que a gente consiga manter tudo muito linear e a gente precisa aproveitar o máximo dessa energia cíclica, que inclusive não apenas emocional, mas física, para explorar, por exemplo, quando a gente vai marcar um compromisso, uma gravação, tudo que é possível a gente fazer, sabe? Iniciar projetos, Sim. finalizar projetos, usar o ciclo a favor. Gente, eu tô achando isso sensacional. Eu vou aproveitar o seu know-how, Larissa, e vou te perguntar. Nós que usamos a voz, né, para se comunicar, principalmente quando a gente está em rádio, eu que venho de rádio, né? Enfim, a gente tem que postar a voz para dar a notícia de um modo diferente. Você tem que pontuar a frase, senão você não chega no final da frase, você chega já cansando ali, né? Não chega no final da frase, não pontua. Você tem que fazer as suas marcações ali na frase. Eu vou começar a prestar atenção na minha época do meu ciclo, como eu estou falando. Se eu fico mais cansada na hora de falar ou de pontuar a frase, eu estou achando isso sensacional. Nunca ia imaginar que o meu ciclo afetaria efetivamente a minha voz. Sim, é incrível. Tem até um vídeo meu no YouTube, se você procurar assim, mulher, você sabia que sua voz é cíclica? O meu canal é Larissa Lima Oficial, e aí eu explico isso. Aí tem a conexão da voz também com contraceptivos hormonais, a voz em menopausa, higiene vocal feminina, que é tudo relacionado com esse projeto que chama Voz Ventre Voz, a conexão da voz com o ciclo menstrual e a ciclicidade feminina, né?
Com certeza. E aí a gente vê o quanto a pandemia. A gente está jogando na conta da pandemia, mas a gente sabe que artista sempre está ali buscando algo diferente e para melhorar ali a sua performance, né? Mas é como a gente está correlacionando aí com a pandemia, e você falou que você foi estudar, foi entender, né? Então, também fruto do ficar mais em casa, de ter, entre aspas, mais tempo, como a gente disse, quem é mãe com aula online, não é que tem esse tempo também de sobra. Mas eu queria que você contasse, então, um pouquinho nesse sentido. Você foi estudando, você foi vendo como a voz vai interferindo e tudo mais. E a sua vida como compositora, como produtora cultural, o que mudou? Você falou, né? O artista foi o primeiro a parar por causa da aglomeração e provavelmente seja o último a voltar. E aí, o que está acontecendo na sua vida? Sim, eu posso colocar assim na conta da pandemia essa ideia. Por quê? Ela partiu de um momento assim, como eu vou fazer daqui a pouco para pagar as contas? Começa por aí, né? Eu falei, eu vou precisar encontrar uma maneira. E, como eu disse para você que veio em fases, né? Essa pesquisa começou antes. E aí eu comecei a procurar na internet, em vias de massa, eu não encontrava de jeito nenhum ninguém falando sobre isso, sobre esse assunto. E eu falo, gente, isso é um assunto extremamente importante de ser falado. Infelizmente, a menstruação é um tabu ainda na nossa sociedade, mas de algo que é natural, de algo que todos os seres humanos veem, não pode ser um tabu, né? Então, assim, eu coloco assim na conta da pandemia pelo fato de ter a oportunidade de estudar nesse momento, né? E também o fato de que eu precisei pensar numa solução a médio e longo prazo para ter também um retorno financeiro com base num trabalho que vai ser muito importante para muitas mulheres, né? Então vai ser uma via de duas mãos. E eu acredito que como é que eu vou dizer, o meu dia a dia mudou muito, porque eu tive que me reorganizar, eu fico com o Lucas, que é meu filho, né, o dia todo, então o que eu faço? Eu coloco ele para dormir às 8 da noite, e aí eu começo a gravar entre 8 e meia e 9 horas da noite, às vezes eu paro 2 horas da manhã, aí acordo 6 horas da manhã com ele, a jornada é louca, eu posso dizer, mas tá valendo cada gota de suor, assim, tá valendo muito, é algo que tá me preenchendo muito, então é isso que eu posso dizer nesse momento da minha rotina, de como eu tô me sentindo, né, e das projeções também. E aí, Larissa, dentro disso que você está falando, para mim fica muito latente essa questão da distância, né? Os artistas foram os primeiros a parar com seus shows marcados, com as suas apresentações, enfim, e provavelmente sejam os últimos a efetivamente conseguir voltar a trabalhar. Nesse período, além dessa questão da pesquisa de voz e tudo mais, como tem sido a vida da artista no sentido de falar com o seu público, de poder mostrar a sua arte? Você falou lá no início do programa de rever contratos, perder contratos. Como a pandemia, então, impactou na sua profissão? Ok. Bom, primeiro que alguns clientes optaram por fazer eventos online, então mantiveram os contratos e optaram por fazer via Zoom ou pelo Skype. E posso te dizer, a emoção de fazer é a mesma. Você se arruma e coloca numa posição que consiga ver, né? E é impressionante como dá até o mesmo friozinho na barriga, é maravilhoso. Em relação aos cancelamentos, o que foi cancelado e quem sabe mais para frente a gente vem a viabilizar, né? Agora, o que foi adiado, já foram mais de 50 eventos adiados para 2021, sendo que desses eventos, alguns já foram adiados pela terceira vez, porque houve uma primeira esperança de repente fazer em agosto, né? De abril para agosto, aí depois de agosto adiaram para dezembro e já estão adiando para setembro do ano que vem, assim, tá um pouco indeciso, né? E em relação assim, o contato com o meu público, hoje eu estou usando muito mais as redes sociais do que eu usava antes. Eu era sim uma pessoa ativa nas redes sociais, mas hoje muito mais. E até comecei uma campanha recentemente para tentar chegar nos 1.000 inscritos no YouTube. Estou em 806, se eu não me engano. Inclusive, convido, né, quem estiver assistindo, se puder se inscrever no meu canal, Larissa Lima Oficial no YouTube. Por quê?
A partir de 1.000 inscritos, a gente pode fazer live no YouTube e também é o início de uma possibilidade de monetizar o trabalho através da plataforma. Então, a gente vai criando outras alternativas de monetizar o nosso trabalho, né? É um novo mercado que eu acredito que mesmo quando voltarem as apresentações presenciais, eu acredito que ele vai continuar sendo importante. Eu acho que acabou criando inevitavelmente uma nova forma de trazer a cultura. E justamente isso que eu ia te falar. Muita gente, muitos influenciadores já nas redes sociais usavam as lives para promover a pessoa mesmo ou produtos que enviavam para ela, enfim. Era um meio, no português, claro, de ganha-pão. Né? Os artistas incorporaram e a gente tem visto, pelo menos os artistas que estão mais na mídia, a gente vê e lê notícias que estão ganhando e continuam ganhando muito bem com as lives. Mas aí eu digo, o artista que não tem toda essa projeção nacional, como você falou, a partir de 1.000 inscritos você consegue começar a fazer uma live no YouTube para poder tentar monetizar. Eu sei que tem sido muito discutido um auxílio emergencial também para a classe artística. Qual que é a sua análise sobre isso? Bom, eu recebi a terceira parcela do auxílio emergencial e, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo mês. Então, já existe uma tensão importante nesse sentido, porque tem artistas que estão ainda numa situação ainda pior do que a que eu estou nesse momento, né? Ainda posso me sentir uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Em relação aos artistas que têm grande projeção, eles sempre vão vender. Eles são artistas que têm produtores incríveis atuando, que também precisam trabalhar, que estão sempre criando, enfim, eles nunca vão parar, né? Mas, por exemplo, artistas de nome, por exemplo, a Ana Canhas, que eu gosto muito dela, ela não conseguiu patrocínio. Ela até comentou nas redes que ela ficou muito triste com isso, mas o que ela fez? Financiamento coletivo. E ela conseguiu fazer a live dela, sendo monetizada, né, pelo financiamento coletivo. É muito importante, mas é muito trabalhoso. Eu já trabalhei com financiamento coletivo quando eu fiz o show de 15 anos de carreira, há 5 anos atrás. E, de fato, é muita energia que vai. Você precisa ficar dias e dias e dias e dias conversando com o seu público, gerando material novo e trabalhando na produção, e fazer isso com filho pequeno, dentro dessa situação de estar sempre fazendo novos adendos em relação aos contratos e ter que sobreviver. Trabalhar com financiamento coletivo hoje, para mim, seria um pouquinho inviável. Né? Então cada artista vai ter a sua realidade, alguns vão se dar super bem, mas isso não é para todos, assim, eu estou sendo realista. Com certeza, e até aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós tivemos um ato solene falando sobre a Lei Aldir Blanc. Para quem não sabe o que é, eu vou reproduzir certinho aqui, vou até usar minha colinha aqui. É uma lei federal, né, conhecida como Lei Aldir Blanc. O Aldir Blanc foi um escritor que morreu em maio, justamente vítima da Covid-19, e o projeto quer socorrer financeiramente, né, os profissionais e espaços aí de cultura que foram impactados, como a Larissa está contando para a gente. Os beneficiários teriam aí algum auxílio emergencial em 3 parcelas ali de R$600, mas é uma discussão justamente falando que são profissionais de serviço. Se não vai lá tocar num local, ou se não faz as suas apresentações, ou se não vai para um teatro apresentar, não recebe. Né? Então, a gente sabe que nesse momento é preciso ter políticas públicas para ajudar essa parcela da população que é do seu trabalho, que tira o seu sustento. Né? Se não trabalhar ou se não fizer as suas apresentações, o dinheiro no fim do mês fica curto. Sim, exatamente. E o espaço, por exemplo, que tem a prefeitura, abre alguns editais, etc. Mas quando você vê, são coisas pequenas que contemplam poucas pessoas, às vezes até com valor alto, mas muito para quem já tem um projeto pronto e não dando iniciativa para quem está começando alguma coisa do zero, sabe? Porque pensa, se você trabalha com eventos, que nem você falou, toda semana você sabe que você vai ganhar aquele pão, né?
Aí, de repente, você tem que se reinventar, criar um projeto novo, escrever e tal. Eu nunca fiz isso, não conheço ninguém. No meu caso, tudo bem, eu consigo escrever, né? Eu já produzo já faz um tempo, ok. Mas e para quem nunca fez isso? Como que esse artista tá nesse momento, sabe? Se a pandemia tá seguindo aqui no Brasil da forma como está, porque a quarentena não está sendo feita da maneira como deveria ser, né? Eles vão ter que criar alguma alternativa, e não é só para os artistas, também todos os profissionais que estão nos bastidores, que são tão importantes quanto os artistas, porque o que é um artista sem o técnico de som? Né? Que nem, o que seríamos de nós aqui sem a Amanda para colocar a gente no ar? Né? Então é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. É justamente isso, né? Se pensar no todo, né? E nesse momento, quem não tem a possibilidade desses grandes patrocínios, eu falo que é igual futebol com os outros esportes. Os outros esportes são os outros esportes, não adianta comparar com o futebol, né? São realidades totalmente diferentes. E os artistas também, a gente tem que deixar, entre aspas, de lado o artista lá do reconhecimento nacional, que é como você falou, ele sempre vai conseguir o patrocínio. Mas e eu digo pequenos artistas, é aqueles que não têm essa projeção ainda, ou que são locais, né? Então é preciso se pensar nesse momento como os artistas, como também a gente tem falado aqui na Rede Alesp dos esportistas que perderam patrocínios, e aqui também na casa um dos nossos deputados já pensou num auxílio emergencial para esses atletas, né? Então a gente vê o quanto ninguém estava preparado para esse momento, não é? Não, com certeza. E a tendência é piorar se a gente não retém, essas pessoas não ficam em casa, né? Quanto mais vai abrindo, abre isso, abre aquilo, abre aquilo. Daqui a pouco, que nem eu realmente sou totalmente contra a volta às aulas presenciais, principalmente para os nossos pequenos. Porque eles estão numa fase muito tátil, muito, sabe? Eles abraçam, beijam, pegam. Como que você vai higienizar tudo, manter todos os protocolos com os pequenos, sabe? Então, eu estava vendo uma publicação do Átila Marino, e ele falando sobre que em Israel abriram, né, tinham 2 meninos com o vírus, e aí no final das contas surtiu, se não me engano, 153 casos de Covid em 10 dias, assim, sabe? Então, o que vai acontecer aqui? E isso gera cada vez mais impacto nesse sentido, de que os auxílios vão ter que ser pensados a longo prazo, cada vez mais essa quarentena vai se perpetuar, porque ela não está sendo feita realmente, né? Ela foi feita há pouquíssimo tempo. E enquanto a gente vê em outros países a coisa voltando ao normal aos poucos, né? Então, poxa, que tem essa consciência, sabe? Que as pessoas que têm condições de ficar em casa fiquem, que os empresários que têm a condição de manter seus funcionários trabalhando em home office mantenham, e que a gente consiga manter essas crianças em casa, as aulas à distância o máximo possível, até conseguir, no mínimo, continuar abaixar a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas, né? E, enfim, o número de mortes só cresce. Não é? Eu tô indignada, sabe? Entendo muito o que você está falando, Larissa. E até voltando um pouquinho sobre o seu trabalho, então você falou, né, daquilo que você começou a estudar, a pensar nesse momento de pandemia. Esses estudos, esses pensamentos já viraram algum curso online? Você pensa em transferir isso, esse conhecimento para o pessoal? Como é que vai ser esse seu retorno, né, no sentido de, às vezes, primeiro o artista interioriza para depois dizer, né? Então, mais ou menos isso. Não, na verdade, ele já está materializado. Se a gente for comparar esse material a um edifício, ele já está de pé. Agora só falta o acabamento. O lançamento está previsto para final de agosto. E eu estou muito feliz, porque assim, é um curso que eu compilei práticas de canto para mulheres, tendo como base de estudos o ciclo menstrual. E nesse curso vão ter desde exercícios de respiração, alongamento, consciência corporal, até vocalizes, pré-aquecimento vocal, falando sobre como tirar o pigarro, e uma série de exercícios bastante importantes, como interpretação da canção, né? Desde como você começa a estudar uma canção até você conseguir encarar tudo bem decoupadinho.
práticas meditativas, com nada de fim assim religioso nem nada, assim, realmente para verificar o benefício, né, do canto depois da prática do canto. E tudo isso tendo como base essas oscilações da voz e da energia criativa que acontecem por conta do ciclo, né, para que a mulher consiga explorar o máximo da potência de cada fase que está no seu corpo, que é o seu instrumento enquanto canta. Isso é muito bacana. Então, assim, nós estamos na reta final do nosso programa. Eu sempre brinco e falo que quando o bate-papo é gostoso, pronto, quando a gente vê, foi, né? Então, também aqui é um espaço para você falar do seu trabalho. Então, como que a gente te acha nas redes sociais? Quem está ouvindo a gente até agora e ficou super interessado também nessa questão do ciclo, com voz, com as mudanças, enfim, passa para gente. Tá bom. O nome do projeto é Voz, Ventre e Voz, né? Essa conexão da voz no ciclo menstrual. Você me encontra como larissalima.com. No meu site tem todas as minhas redes sociais, mas se quiser procurar direto nas redes, eu tô como Larissa Lima Oficial no YouTube, Instagram, Facebook, podcast do Spotify, Deezer e todas, Companhia Limitada. E eu vou ficar muito feliz de poder manter contato e de poder, a mulher que se interessar, não importa a idade, não importa se tem útero ou não, se quiser conhecer a sua voz, quiser cantar, né, e entender a sua voz como ferramenta de autoconhecimento, vale muito a pena conhecer esse projeto. Perfeito, a gente conversou hoje aqui na Lesp Conecta com a Larissa Lima, falei, né, cantora, compositora, produtora e mãe. Isso tudo, a mulherada hoje em dia está firme e forte, a gente sabe que as coisas nessa pandemia para a mulherada tá um pouco mais intensa, mas é gostoso demais poder compartilhar isso. Larissa, obrigada então pela sua contribuição, até o final do ano a gente conversa mais, tá bom? Ai, que alegria, muito prazer te conhecer, Júlia, obrigada Amanda, uma grande alegria estar aqui com vocês. Perfeito. Hoje um trio feminino aqui no Alesp Conecta. E se você quiser rever esse programa que acabou agora ou toda a programação da Rede Alesp, você já sabe, corre lá no nosso canal do YouTube e veja tudo que a gente já produziu por lá. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau.